Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delano. Vocês que também estão acompanhando pelo Instagram do GEGAD, @GEGAD Espírita. Como sempre fazemos, iniciamos os trabalhos com uma mensagem. A mensagem de hoje para a nossa reflexão é do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 81, que tem como título Estejamos Certos. Ela está baseada numa fala de Paulo, contida em Hebreus 10:16, que diz: porei minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. E Emmanuel comenta: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar de filosofia e da cultura meramente verbalistas, com um certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Fiquemos com essa mensagem de Emmanuel para a nossa reflexão. E hoje damos continuidade ao estudo do Evangelho por Emmanuel. Estamos no Evangelho de Marcos. Quem fará a explanação, o estudo da noite é Ricardo Magalhães, da Casa Chico Xavier. Rivaldo vai fazer a prece inicial. Possamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao Divino Mestre por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus. Rogar a espiritualidade amiga que possa trazer ao nosso irmão Ricardo, através das intuições, a mensagem dos quais os nossos corações necessitam. Que essa luz que será trabalhada essa noite alcance os corações de todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Sendo assim, com a permissão de Jesus, damos início à reunião da noite de hoje, na tua santa paz. Que assim seja. Que assim seja. Ricardo. Boa noite a todos e todas. Pois bem, hoje a proposta que eu coloquei essa imagem nas estradas, que é o título que Emmanuel vai dar para comentar no Evangelho de Marcos. E apesar de
nas estradas, essa imagem eu coloquei propositalmente como que não há estrada definida na imagem, simbolizando um pouco da questão de simples ignorância e de escolhas que fazemos. E as estradas surgem, os caminhos surgem de acordo com nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, eis a passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 15, que diz: os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu observei que antes desse versículo, seguindo o estudo da casa, também se falou da parábola, né? Falou do semeador. De fato, é a parábola das parábolas. Parábola muito conhecida, que eu já vou provocar de uma reflexão, de um estudo que eu estava fazendo, que me chamou a atenção. E eu vou trazer para ver se também abre um pouco essa perspectiva de cada um de nós. Claro que não vou ousar sair muito do que Emmanuel coloca, mas a parábola nos diz que eis que o semeador saiu a semear, e quando parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram, outra parte caiu em terreno pedregoso, em pedras, e por não ter fixado raízes, secaram, e a outra parte caiu nos espinhos, em terrenos espinhosos, e quando os espinhos cresceram, sufocaram a semente. E apenas uma parte frutificou. E assim mesmo, a gente vai olhar na passagem que frutificou a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então ele não foi por igual. Já dá uma ideia de que de graus evolutivos de cada espírito, né? Não teria lógica ser tudo 100 por 1. Mas aí a reflexão que eu fiquei pensativo diz assim: a semente, já sabemos, é a palavra de Deus. E Jesus, o semeador, o próprio Cristo, como ele mesmo afirmou. Ora, sendo Cristo o mais sábio dos semeadores que veio à terra, foi enviado pelo Pai. E aí, vamos pensar assim: será que Jesus não sabia o terreno que estava semeando? Porque se formos fazer aqui uma matemática básica para ter uma ideia, 4 partes de sementes, só uma parte. Então vamos chamar que 3/4 partes não frutificaram, ou seja, 75%. Jesus não sabia disso. E aí a gente vai perceber algumas nuances nesse tratado da parábola e para chegar ao texto de Emmanuel. Por quê? Eu coloquei dessa forma. Jesus, quando ele vai dizer assim, e depois que observarmos, para quem está acompanhando o estudo desde a semana passada, vamos assim dizer, não é? É importante pensar assim: é necessário semear a verdade e o bem, seja qual for o resultado. Foi isso que Jesus fez. Agora, se Jesus tinha condições, como o Cristo de Deus, o Filho do Homem, ele estava perdendo tempo, lançando sementes à beira do caminho, para quem estava à beira do caminho, depois em terreno que caiu. A palavra de Deus. Por que aconteceu vamos dizer assim, esses movimentos que fizeram que a semente não frutificasse, e somente uma parte? E aí onde está? Se fôssemos olhar o terreno de forma do campo material, poderíamos até ousadamente dizer
e estranhar Jesus ter semeado dessa forma. Mas vamos pensar assim, o terreno, o simbolismo aí tem que ser levado para o plano espiritual. E o terreno não é material, o terreno é a alma humana, onde há um elemento que é imprevisível e que é lei e que Jesus não derroga, que é justamente o livre-arbítrio. O bem tem que ser feito, a verdade tem que ser dita e o bem tem que ser feito, não importa o resultado que Jesus fez. Ora, ao mesmo tempo podemos pensar, quando é que cada terreno ficará pronto? No tempo de cada um. Por quê? Graus evolutivos, diferentes, nascidos simples e ignorantes. Todos estão na Terra de uma mesma origem? Não. Sabemos que comporta espíritos de várias, inclusive, moradas, que estamos aqui. Então essa reflexão é importante para percebermos e tentar colocar o ponto que Emmanuel vai colocar nas estradas, do ponto à beira do caminho. Porque para cada parte da semente que não frutificou, tem uma historinha. A gente vai tentar ficar com essa beira do caminho. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 7, ele traz um texto chamado A Semente. E traz uma passagem de Paulo em 1 Carta aos Coríntios, 15:37, que ele vai dizer: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas apenas o trigo ou a simples semente. Então, observa que Jesus não deixou tudo pronto, não poderia. Ele estava semeando semente. E nesse mesmo texto, Emmanuel, como sempre, como eu estava comentando aqui, como ele consegue, já está arrepiado agora, coisa boa. Como ele consegue, porque ele vai dizer assim, ele coloca a semente com um simbolismo muito preciso, que eu quero trazer para vocês, essa frase que ele coloca, como é importante para a gente já perceber o próprio Emmanuel colocando para a gente a ideia da semente, para compreendermos esse texto melhor, do próprio Emmanuel. Ele diz que a semente exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Olha aí, a semente. Isso é como ela traz essa necessidade de um ponto de partida, não é uma semente? Por isso que aqui nas estradas eu coloquei aquela imagem sem uma estrada definida. E vai dizer assim, ó, saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as pequenas possibilidades. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois jamais desprezadas. Então, com essa introdução, eu já coloco que essa beira do caminho vai ter um sentido. Vamos começar o texto e nós vamos trabalhando para ver como é que a gente sai melhor daqui, dispostos a sermos também semeadores. Porque somos semeadores, querendo ou não. Embora que nem sempre o que presta, mas estamos semeando. Está aí de novo a imagem que eu coloquei, por conta dessa reflexão que eu fiz, a questão do livre-arbítrio, porque é o terreno da alma humana. A semente é a palavra de Deus. Mas olha, eu fico pensando, ler o Evangelho, estudar, há 2000 anos estamos nessa indas e vindas, e estamos ainda longe. E quando é que aprenderemos? Quando é que nossa terra se tornará, de fato, fértil para fazer, como disse lá a porcentagem, 100 por 1? Mas é gradativo, não é? 10, 20, 30, um dia chega a 100. E aí, vamos lá. E Emmanuel começa o texto dizendo: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele,
seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Homens comuns. É o que somos, em grande parte. Prova disso que somente uma parte das sementes vingou, como diz lá o Matuto. Por quê? Porque só uma parte frutificou. Façamos uma análise da história da humanidade. Quantos santos? Vamos trocar? Quantos espíritos iluminados? Quantas pessoas entregues realmente ao bem? Quantas pessoas se tornaram homens de bem? Como está lá no Evangelho. Então, essa parte de homens comuns está pedindo algo simples. Quer dizer, parecia ou deveria ser simples. Eu coloquei uma letra em itálico aí. Boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. O que é um roteiro santificador? Onde é que encontramos? O texto, indo e voltando nessas frases, ele se mistura e dá a ideia, porque Jesus é o caminho permanente para o divino amor. Por que permanente? É um ser crístico, um ser puro. Já era puro na época da formação da Terra, né? É aquela historinha matemática de 4,5 bilhões de anos, para a Terra Jesus já era Jesus. A questão ainda que pensássemos ousadamente, mas há moradas que há outros Cristos, certo? E onde é que o amor, a caridade, o bem muda? Se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa em que sentido? Que é mais aperfeiçoamento que o próprio Cristo, que, como falou, a verdade e o bem foi semeado, não importando o resultado. E respeitou o livre-arbítrio, eis o terreno da nossa alma. Por isso que Jesus não era imprudente. Ao contrário, prova disso que ele sabia que não podia dizer tudo, e a poucos, inclusive, essa parábola do semeador e outra, parece que a do joio e do trigo, foi as únicas que Jesus deu uma explicação aos discípulos quando eles perguntaram. As outras não. Então, boa vontade. Então, junto dele segue esperançosos todos os espíritos. Para estar junto do Cristo, junto desse semeador, precisamos da boa vontade e de ter aderido sinceramente a um roteiro santificador. Não estamos falando aqui, obviamente, de teorias, de promessas. Não é aquela dieta que só começa segunda-feira. É justamente que roteiro é esse? E quando eu trouxe Emmanuel, no capítulo 7, lá do livro Pão Nosso, porque ele vai dizer assim, tem que ter um ponto de partida. Quando eu falei em pequenino, não deixar escapar as pequeninas possibilidades de ação. Tem que ter um começo, ou seja, a árvore não começa a árvore, começa uma semente. Que sementes, porventura, já pode estar em nós? Que tipo de semente já poderemos estar também semeando? E será que estamos fazendo? Boa vontade e sincero, aderência, né? Ou seja, aderir no sentido prático. Então, essa beira do caminho, inclusive, quando diz assim, as aves vierem comer, veja que eu disse que lá, aqui, Marcos tratou de Satanás, o diabo, Lucas fala Satanás e Mateus fala o mal. Que, na verdade, os três evangelistas estão falando de quê? Do ego. O nosso ego. Eis onde está o opositor, o Satanás, não é? O mal. Então, quando a gente diz assim, beira do caminho, é só imaginar a ideia, se você ficar na beira de uma estrada, subtende que você está parado na beira de uma estrada, vendo pessoas passando, transeuntes. Caibar Schutter tem um livro chamado As Parábolas,
Ele também faz análise de parábolas. E ele vai dizer que beira do caminho são aquelas pessoas que ficam realmente à beira do caminho, onde passa tudo na frente dele, ideias, novidades, modismos. E aí, por que se perde a semente? Porque diz assim, vieram as aves e comeram. Porque a semente não teve nem tempo para germinar. A pessoa nem mal recebeu a informação, sequer agasalhou a semente, sequer pôs-se a meditar, sequer se preparou a esse roteiro santificador que poderíamos pensar que seria, como eu costumo dizer, quando temos muitas pessoas que têm nos procurado para conversar e fazer os atendimentos fraternos. Eu falei isso aqui de outra vez. O que eu noto é que perderam, essa frase bem conhecida, o endereço de Deus. As pessoas contam tudo que é problema. E quando eu pergunto assim, eu não perguntei e não pergunto se a pessoa é espírita ou se leu toda a obra de Allan Kardec e todos os livros de André Luiz. Eu não disse isso. Eu só pergunto assim, tem orado? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que você está? Você tem feito prece? Você medita? Você silencia? Então isso é um movimento que não está puxando sardinha para o espiritismo. Ninguém está mandando a pessoa vir para a casa espírita. Mas os problemas, por quê? O espiritismo comporta a chave que realmente elucida, que abre as portas para quem quer seguir esse roteiro santificador. Mas a ideia que eu pergunto do roteiro é que muitas vezes as pessoas não param para pensar no que estão pensando. Mas vamos lá, vamos seguir esse texto aí, porque nessa primeira, e aqui deixa bem claro, dessa via bendita e eterna procede as sementes de luz para os homens comuns. É importante essa frase, cada palavra, se a gente tentar extrair algo dela, tem algo a nos dizer. Homens comuns, porque é muito bom alguém se sentir despreparado, inútil, incapaz, desprivilegiado. Deus é justo com todos, menos com ele, né? Parece que tem uma coisa com a pessoa que nada dá certo, e interessante é pensar que sempre o mal consegue atrapalhar. E quando a pessoa acha, que é um achismo tremendo, quando pegou no livro só, livro dos Espíritos, nem abriu, mas só em pegar, já acha que entende. E se abrir um capítulo, pelo amor de Deus, aí sai jogando tudo culpa dos Espíritos. Minha vida está atrapalhada. Aí chega nas nossas casas, acho que aqui também não é diferente, né, Dulce? Procurando saber se a gente faz trabalho para desmanchar trabalho ou para fazer trabalho. Porque a ideia é pensar que toda casa espírita tudo é espiritismo, né? Então, essa é a questão. E aí, quando o Emmanuel vai dizer, faz-se imprescindível muita observação. Olha aí quando eu coloquei a letra diferente. Das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Viu lá quando Emmanuel, ele mesmo falou das pequeninas possibilidades de um gesto, de uma palavra, de um silêncio, de um sorriso, de uma escuta. Ou seja, não há nada que podemos estar, porque, gente, a questão da semente, o semeador saiu a semear. Quando diz assim, a parte que frutificou 100 por 1, 60, 30, mas frutificou. O que é frutificar? Olha, se você tem um solo fértil, se você recebe a palavra, compreende, e aí está muita observação das criaturas, você não passa a ser um semeador também? Por quê? É como alguém olhar o jardim do vizinho e dizer, por que tuas plantas são bonitas? O que é que ele está fazendo para que
essas plantas sejam sempre bonitas. Algo que chama atenção, é visível, é prático. Então, nós passamos a ser semeadores. Em que sentido também prático, já que eu falei do jardim? Parece até que quando alguém atinge esse nível de compreensão da observação, de seguir o roteiro santificador, parece até que as pessoas não têm problemas. Ah, fulano está lá, mas ele sempre está trabalhando lá na casa espírita, não falta um dia, é assíduo, pontual, estuda, mas também é vida boa, não tem problema, né? A família é uma joia, né? O lar é uma maravilha, vizinho, ou seja, nós, aqueles, aliás, eu nem vou me colocar no meio, seria ousadia, mas aqueles que estão dignificando a obra. E aí poderia botar dois expoentes para ficar claro o que eu estou dizendo, por citar Divaldo Franco, Chico Xavier, acho que já bastaria. E se quisermos aumentar o nível de evolução, falamos em Francisco de Assis. Como foi a vida destes? Quando Francisco se despiu até das vestes, e foi o que mais doou. Como é que ele doou? O que é que ele doou? Então, observa que muitas vezes essa semente entre as mais variadas circunstâncias. E a gente demora muito. Por isso que também essa matemática de 75% não ter frutificado, para mostrar o nível do planeta. Provas e expiações. O nosso nível evolutivo. E a gente, só porque faz uma coisinha ou outra, já fica sonhando com o nosso lar, que já é de bom tamanho, né, para muitos de nós chegar ali. Mas a questão é essa, gente. A beira do caminho é a gente entender que se eu estou à beira do caminho, se eu não, como disse lá na primeira passagem, Jesus, voltando aqui, é o nosso caminho permanente. Ora, como é que eu fico à beira do caminho e não vou seguir ao roteiro santificador sinceramente, que é o Evangelho do Cristo? Então, se eu não estou aderindo sinceramente, se eu fico à beira do caminho, eu fico propenso a quê? A seguir, o Maria vai com as outras, né? Uns e outros. O que passar, cada um que soltar uma ideia diferente, colocar, e se colocar uma eloquência e muito verbo, parece até que é verdade, né? E aí está o problema da beira do caminho. E por que não há a semente não frutifica para quem está à beira do caminho? Como eu falei, ela sequer tem tempo de germinar. Porque as pessoas são imediatistas. As pessoas querem chegar em qualquer lugar, com qualquer problema, e querem solução fast food, que agora é moda, né? Querem Uber Eats também, querem um atendimento espiritual pelo celular, inclusive. Querem ter, se possível, não chegava em lugar nenhum. Quando é preciso mover-se. Bater e absivuzar. Tem um movimento aí. Eu tenho que bater a porta. Pedir e obtereis. Buscar e achareis. Olha o verbo. A ação de fazer algo. Então a gente vai perceber que quando a gente, por esse imediatismo, não dá tempo à palavra, como foi dito aqui, a semente é a palavra de Deus, não consegue sequer germinar. Por quê? Pelo fato, e olha que eu estou dizendo isso, não vou dar nome aos bois, como eu gosto de dizer brincando, nem às vacas, mas se fosse para enumerar aqui, a gente passa a noite conversando, e digo mais, eu sou tão ousado que diria, eu vou me colocar no meio também, por isso que eu não vou nem falar, senão eu vou falar de mim. Aí eu quero dizer com isso, que nós, quando, pelo imediatismo, por achar que já aderiu sinceramente ao roteiro santificador, por quê? Porque em um mês conseguiu não faltar a um estudo. É como alguém dizer, poxa, esse mês eu fui à missa todo domingo. Pronto.
Então, parece que já amanhece o dia olhando assim, para ver se tem algo diferente na sua vida, né? Se aquele emprego saiu, se a vida vai melhorar, se alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque já está, segundo essa pessoa, fazendo um roteiro santificador. E qual foi o caminho de Jesus? Carregar um madeiro que nem culpa teve. Qual foi o caminho dos apóstolos, com exceção de João, o evangelista? E Jesus deixou muito claro, quando a mulher de Zebedeu leva João e Tiago: eis meus filhos, permite que um sente à direita ou à esquerda de ti. Jesus disse: olha, eles estão prontos para beber do cálice, amargo que irei beber. Agora, quando está sentado à direita à esquerda, não compete a mim, sim ao Pai. Então, eis a questão. A gente tem que observar essa beira de caminho. Porque ontem, domingo, aliás, aí como diz os livros, um senhor X liga para mim, e o bom é que ele escolheu o dia de domingo. É bom porque foi depois do Evangelho, aí eu já estou mais calibrado. Aí isso ajuda muito, porque se fosse outro momento nem sei. Mas assim, aí contam as histórias, né? Aí eu disse assim: meu amigo, me diga uma coisa, há mais de um mês que eu lhe pedi gratuitamente, olha, a semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Aí eu disse: eu vou citar duas coisas. Você tem feito isso que eu pedi? Não, meu irmão, filho. Tá. Por exemplo, diante da situação que ele se encontra, aí eu disse: olha, não precisa nem comprar o livro, baixa aí o PDF do Livro dos Espíritos na internet, gratuitamente. E aí, lê apenas o capítulo 9. Eu sempre cito esse capítulo. Influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Nesse capítulo, passou um mês. Tu leu, nem sequer baixou. Não, nem baixei o arquivo, tá certo. Aí, domingo anterior a esse que eu estou falando, que foi esse agora, ele liga para mim para dizer que ia pôr termo à vida. Daquele dia não passava. Porque o caso é sério. Não aguento mais e ia cometer suicídio. Aí, meu amigo, acho que foi o espírito de Zé Grosso que chegou perto de mim. Aí eu deitei o cabelo. Disse: meu irmão, é o seguinte. Aí dei uns desafios lá. Aí disse: olha, eu vou mandar para você agora, já que seu problema é leitura, eu vou mandar para você agora um áudio do primeiro capítulo do livro Memórias de um Suicida. Veja, você não vai ler, você só vai escutar, tá bom? Faça isso, depois você faz qualquer atitude, tá bom? Mas antes desse ato heróico, escute. Daqui a pouco a gente conversa, outro momento. No outro dia ele passa a mensagem, me agradecendo por tudo, como tem feito bem, que aquilo mudou a vida dele, que parece que quando ele escutou aquilo ali, estava sendo para ele, que o Espírito estava falando com ele. Eu disse: pois é, meu irmão. E aí, graças a Deus, parece que deu uma mudada no ânimo dele. Mas isso foi há 8 dias, nesse domingo ele retornou. Então assim, oscila. Mas quando eu perguntei duas coisas, uma delas foi a questão dessa semente, porque diz assim: como é que Deus, como é que a palavra chega? De várias formas, não foi dito lá por Emmanuel? Um gesto, uma palavra, uma orientação, e a pessoa não faz. Então, está tendo adesão sincera a um roteiro santificador. É o mesmo que alguém chegar para fazer uma dieta e nunca cumpre a dieta que é para fazer. Então, como é que vai dar certo? É como alguém chegar numa academia, quer ficar com o corpo daquele jeito, mas sem treinar, né? Sem malhar, sem suar. Então, aí não está o problema. Adiantando aqui, Emmanuel vai dizer: qual ocorre ao vento generoso? Antes de eu continuar, veja, o caso dele é tão sério que isso foi no domingo. Na segunda, ele teve um insight lá, e ele, devido a esse vídeo, radionovela que eu passei para ele, aí ele, quando foi na segunda, às 6 horas, ele fez uma oração lá, e também fez um salmo, e veio muito forte no pensamento dele o pai dele. O pai dele já é falecido desde
creio em 2005, 2006. Morreu de infarto, tinha 59 anos de idade. E foi muito, a maneira que ele me contou, eu sabia que tinha algo. E justamente na segunda, nós temos nosso trabalho de vibração na casa, onde os médicos se reúnem, não deu outra. Se fosse algo que alguém soubesse, pareceria que era montagem, mas não foi. E uma das médiuns lá da casa, menina nova, acho que não tem um ano, novinha, bem tranquila lá, eu notei que antes da psicografia, ela literalmente ficou fora do ar mesmo. Ela apagou mesmo e pegou a caneta e viu a psicografia, o pai dele. Disse até um apelido, como chamava ele, para ficar real, que eu nem sabia. Disse até o apelido de alguém da família dele, que já está no plano espiritual também. Que ele não sabia, foi atrás e confirmou. Então veja que a psicografia foi sincera. Isso tudo é o que o pai dele disse. Aí, nessa fala, né, que foi na outra segunda, eu disse, meu irmão, aí quando eu disse, escuta o áudio, eu disse, rapaz, faça uma prece, olha, vá ler de novo a mensagem que teu pai, de onde estava, veio para tu mesmo. Não, eu tenho certeza que ele, mas você, se você não tivesse, não é possível. Que até o apelido. E ele até disse, realmente me chamavam assim. Ele não, disse, não, mas não é necessário ser ele. É necessário saber que ele botou um indicativo. E a mensagem foi muito verídica dentro do quadro que eu até já estou conhecendo, que ele me falou da família. Quem não sabia de nada, com certeza, era o médium lá da casa, né? Então, estou contando esse fato para mostrar, assim, as circunstâncias várias que aparecem na nossa vida. Mas, onde está a adesão sincera ao roteiro do santificador? Então, por isso que fica sementes na beira do caminho. E aí, por que eu também estou dizendo isso? Foi tão interessante, eu acho que qualquer dia, se for um áudio, eu vou te mostrar para tu um momento assim, lazer, para você rir. Porque como é que tem gente despreparada no meio, no que nós chamamos de movimento espírita? O problema está no movimento espírita justamente. Não está na doutrina. Não existe erro em Kardec, nos evangelhos. O problema está justamente nas pessoas que fazem ou que se dizem o movimento espírita. Aí esse cidadão, na problemática que ele estava passando, que já está mais de mês que estamos tratando, ele disse a mim que foi numa casa espírita lá em Recife, não vou dizer o nome obviamente, aí disse, me ensinaram um jeito para poder afastar os obsessores. Aí chegou a ficar empolgado, né? Eu gosto disso. Eu disse, foi mesmo, me diz aí. Quando ele contou todos, olha, precisava tu ver como eu reagi. Logo eu. Meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, e ele disse lá o local. Aí eu fico mais uma vez observando. Cadê o estudo? Cadê beber na fonte? Cadê buscar o verdadeiro semeador? Então, eles são espíritas que ficam à beira do caminho. Porque era uma coisa tão fantasiosa que, olha, enfim. Então, Emmanuel vai dizer, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Eu achei muito interessante a bondade invisível. E é onde está, né? Jesus era testado sempre, né? Principalmente pelos fariseus, saduceus, eles queriam os sinais. E Jesus dizia, raça de víboras, para vocês é que não vai ter sinal. Olha, nem para eles, e nem para aqueles que porventura ficam à busca de algo concreto para que possa, uma vez no Espírito disse a mim, crer para ver ou ver para crer. Não é? Então muitas pessoas querem ver para crer. Quando Jesus mesmo deixou claro, né? Bem-aventurado vós que não vê e crê. Então a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Essa oportunidade e esse acesso a gente pode buscar em vários momentos da nossa vida. Família, trabalho, lazer, onde estivermos. Onde tiver gente, onde tiver humanos,
haverá oportunidades. E a bondade invisível distribui. Ora, se distribui, novamente a ideia da sementeira. Novamente a ideia de que é semeado a palavra de Deus. Mas, de novo, voltando ao foco da questão, como é que está o nosso terreno? Porque tem, não falei, o terreno pedregoso que é impenetrável. A raiz não tem jeito. Não é? Os espinhos que sufocam o terreno de espinhos, que espinhos são esses? Quando estão buscando servir a dois senhores, quando estão buscando servir a Mamon e não a Deus, as riquezas materiais, os prazeres mundanos, as vaidades humanas, esses são os espinhos que sufocam a semente. Porque é sabido que não há como juntar. O opositor maior do espiritismo é o materialismo. Jesus foi muito claro quando disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o terreno espinhoso, como queira, é justamente os espinhos sufocam, porque os espinhos ganham força. E nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas, a questão também, Caibar Chupi vai dizer que no terreno de pedras, são pessoas que se empolgam, aceitam a palavra e começam com uma velocidade impressionante. É uma empolgação que você chega e enche os olhos, né, Dulce? Olha assim, menino, agora chegou um trabalhador. Mas não dá 6 meses, não. 6 meses eu estou sendo bom, viu? Aí você vê o desânimo. E aí, vou dar uma palhinha pequena do que Joana de Ângeles fala, que eu vou comentar no outro palestra, o cansaço do bem. O cansaço que decorre da ação do bem não tem legitimidade, exceto quando obedece a interesse de autoegotismo, visando particularmente a projeção da autoimagem e a busca dos interesses. Olha aí, quando é que se cansa. Porque ela vai dizer que o bem tem uma dinâmica encarregada de renovar as forças, inclusive, e estimular a coragem para a luta. Esse é o bem. Quando naturalmente a gente faz um esforço que despende muita energia, o que vai ocorrer, e é muito natural, é uma estafa de natureza física de fácil recuperação. Agora, o tédio, o desinteresse, a fadiga procedem de origem duvidosa. Não vou continuar, senão eu vou tentar outra palestra. Mas essa é a ideia que a gente fica pensando dessas questões de oportunidade de acesso dessa semente, porque não frutifica. Como é que estamos lançando a semente? Com que interesse? Por isso que vai vir o desinteresse mesmo, a fadiga, o tédio, a rotina. Menina, que é isso? Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Olha aí, como eu falei para o cidadão, o senhor X. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Eu costumo dizer que muitas pessoas, eu vou ter crédito na minha fala quando eu virar espírito, quando eu morrer, né? Eu venho na sessão espírita, o espírito de Ricardo, mas na carne não vale nada por causa disso. E se eu vir espírito dizer a mesma coisa, o espírito está dizendo que está valendo, mas na carne parece que não vale não. Você dizendo, e olha que eu costumo normalmente reproduzir, eu costumo tentar repassar a semente que eu ainda estou aprendendo. Então, eu não sou nenhum honoris causa. Eu não estou aqui falando com autoridade. Autoridade é aquele que sabe, que conhece, que executa. Jesus tinha autoridade. Mas, pelo menos, se é para eu lançar uma semente, eu vou lançar a fonte. Por isso que eu falo o livro. Olha, está em tal página, está em tal capítulo, está assim. Estimula a pessoa a ir buscar, beber na fonte. Muitas vezes a pessoa pode até se sair melhor do que eu, que estou ralando. Mas a ideia é essa. Quando eu indico um livro, não é? Dar um conselho,
mas às vezes não serve não. Então veja que quase esse pacenteiro aparece em diferentes lugares. Voltando lá no outro, ele falou a bondade invisível. Porque quando fala invisível, podemos pensar, é de forma sutil. As pessoas não entendem que esse roteiro santificador começa com um ponto de partida. Eis a sacada que Emmanuel colocou quando falou da semente lá no livro Pão Nosso. É importante, ele diz, é muito importante ter um começo, um ponto de partida. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas letras de tua alma. Observe que eu tinha falado no começo que o terreno não é material, é a alma humana. Só que essa alma humana tem um detalhezinho que Jesus teve que respeitar: livre-arbítrio. Mas ele fez a parte que competia. Fazer o bem e divulgar a verdade, não importa o resultado. Então o terreno, como é que está o terreno do teu coração? Ele pergunta aqui. Vive ocupado. Quem é as ervas daninhas? Que ocupação é essa? Detalhe, né? Muitos dizem assim, mas também não é assim não. Tem uma frase que é assim, doce. Aí a pessoa faz o contrário. A frase diz, nem só de pão vive o homem. Aí a pessoa diz, também não é assim não. Nem só de evangelho vive o homem. Tudo é espiritual, Aí inverte. Por quê? Como se, eu me lembro de Bezerra de Menezes, certa feita numa comunicação, em nossa casa ele disse, muitos pensam que estão aqui no planeta de férias, a passeio. É um camping, né? Ora, ocupado por ervas daninhas. Que interessante que no sentido moral, se você pesquisar, estudar as obras de André Luiz e qualquer outra obra séria, você vai ver que no plano espiritual daqueles que já estão trabalhando, o que chama de lazer para eles é quando eles trocam uma atividade por outra. Eu estou numa atividade e tal hora eu vou estar em outra. Isso é um lazer para mim, eu mudar de atividade. Mudar, é como se eu estivesse aqui tratando, fazer uma linguagem de escola. Eu estou aqui conversando sobre ciências, e mais tarde, para minha distração, eu vou falar sobre história. Eu não vou tocar mais no assunto de ciência. É um outro aprendizado. É uma nova energia. O espírito não cansa. O espírito precisa de luz. Luz é conhecimento. E aí, o último passagem desse texto dele. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Os rumos aqui são novos, mas não no sentido de novidade não, viu? Porque se é o anjo da angústia que pode nos visitar, quando a gente furta ao imperativo. Olha a palavra que ele usa. Joana de Anjos costuma muito falar na obra dela. Ela diz que é imperativo buscarmos conhecimento. Não é opção. Não é opção. Isso mesmo. Ela sempre coloca nesse termo. Agora, quem vai mostrar a gente a necessidade é a necessidade. É a dor. Por isso, quando ele diz, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Porque quando chegar a dor, se o caminho da vida eterna, se as paisagens celestes não te movimentam o coração, os sentidos, diz que para dar valor à luz, fica no escuro, né? Vê quando falta energia, que passa muito tempo. A gente fica naquela vela, quando chega, todo mundo grita, né? É uma festa, parece até que veja a alegria, porque a luz chegou. Então, fica nas trevas, vai ter a necessidade. Então, gente, o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor, que é a semente,
E é uma semente interessante, que é a semente que não se desgasta, que há 2000 anos está sendo colocada e foi dita pelo Mestre Jesus, que até hoje nos acompanha, porque ele diz que estarei convosco até o fim dos tempos. Está aí a imagem, sempre que eu gosto de terminar, com a imagem do meio, do amigo de todos os segundos da nossa vida. Basta que queiramos fazer a adesão sincera a um roteiro santificador e observarmos em que terreno estamos nos comportando, porque a semente está sendo colocada, foi dito muito claro, a semente em várias circunstâncias, de formas sutis, de um livro, um amigo, um conselho. A questão é, aí lembrar de Jesus para quando falou com o senador Públio Lentulus, né, Emmanuel na época. Cabe a ti decidir um minuto agora de tua vida ou séculos de Deus. Ele escolheu séculos de Deus. Então veja que Jesus estava lá, na frente dele, e no diálogo dele ele diz quem ele era. Jesus, quem leu o livro há 2000 anos, é uma passagem belíssima. Jesus vai dizer que é o pastor, que desde todos os tempos está conosco. Então Jesus está ali plantando a semente, mas ele rejeitou. Ou seja, o terreno ali eu vou dizer que foi de pedra, impenetrável. Enfim, eu agradeço a atenção. Eu espero ter colocado alguma palavra, alguma semente mínima, que na verdade eu só repassei o que Emmanuel nos trouxe e algumas reflexões. Eu acrescentei pouca coisa, foi mais um ato de comentar um fato isolado, de uma atividade nossa, mas a mensagem por si só já é brilhante. Cabe-nos percebermos e modificar o nosso terreno para que a semente seja compreendida e que haja, caso não tenha havido ainda, um ponto de partida. Obrigado, valeu. A gente agradece a Ricardo, né, por essa parceria já, Casa Chico, Gegade, Casa Chico, Casa Chico. Na próxima sexta, às 20 horas, teremos Priscila Miranda, mais uma palestra pública presencial. Aos domingos, a gente tem às 10 da manhã o nosso podcast, o Espiritismo Presente, sempre com um tema e um expositor para falar sobre esse tema, às 10 da manhã, nas nossas redes, Instagram, Facebook e YouTube, @Gegade Espírita. E às 18 horas também, aos domingos, a gente tem o Evangelho no Lar. Você pode acompanhar nas nossas redes. Tem o endereço da sala do Google Meet, que a gente se reúne de forma virtual todos os domingos às 18 horas, das 18 às 18h30, e acompanhar o Evangelho no Lar. Teremos os passes. Quem for tomar os passes, permaneça sentado, que a gente vai organizando a entrada. E Rivaldo fará a prece final. Que possamos nos manter em sintonia com o alto e direcionar os nossos agradecimentos a Jesus por todas as bênçãos a que recebemos. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que conosco se faz presente. Agradecer a presença de todos os corações amigos por tudo. Obrigado, Divino Mestre, que tua paz, tua luz e teu amor faça-se presente em todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Na saída temos a água fluidificada também.